Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária escrita e narrada por Marcelo Magno. Imagine um app. Imagine um app. Imagine que este app permite reconhecer qualquer pessoa para a qual você aponte a câmera do seu celular, ou escreva seu nome em uma busca. Parece útil, não? Mas vamos além disso. Agora imagine que este app, ao reconhecer a pessoa, apresenta a você uma lista completa de todas as atitudes que você considera inaceitáveis cometidas por esta pessoa. Para que você usaria este app? Poderia ser útil para descobrir segredos do seu par amoroso antes de iniciar um relacionamento? Talvez para conhecer a fundo seu candidato a colega de apartamento. Parece bastante útil para verificar a credibilidade de uma pessoa antes de formar um contrato qualquer. Você pagaria por este app? Se sua resposta foi sim, tenha certeza que muitas outras pessoas também o fariam. Se muitas pessoas pagariam por este app, certamente um grande número de pessoas estaria disposto a produzir este app em troca deste pagamento. Mas temos aqui dois problemas. Um vem do fato do app descrito ser personalizado, listando apenas aquilo que você considera execrável. Como quem se propor a produzir este app poderá traçar com precisão o seu perfil, para mostrar a você apenas as ações que você abomina. É muito provável que nem mesmo você consiga listar essas ações sem antes meditar sobre. Outro problema, um pouco mais óbvio, é quem que vai alimentar o banco de dados gigante que seria o coração desse app. Vamos negligenciar o segundo problema e focar no primeiro por enquanto. O problema da personalização é comum a quem empreende. Há uma relação direta entre personalização e preço de um produto. Quanto mais feito sob medida para você for o produto, mais você vai pagar por ele se comparado a versões mais genéricas, que atinge de forma não muito eficiente o gosto de um número muito maior de consumidores. Como o empreendedor não possui a priori a informação do que o mercado quer, este estuda ao máximo o público que pretende atingir e faz a sua aposta. Sim, lançar um produto é uma aposta, e o empreendedor a perde se o mercado rejeitar o produto. O ponto é que o empreendedor não é capaz de fazer o produto perfeito, que se adapte perfeitamente a cada usuário possível. Ele estuda grupos de possíveis usuários, procurando características que vão maximizar seu lucro. Produtos genéricos costumam ser mais baratos e mais certeiros, pois atingem um grupo mais amplo de usuários, o que ajuda a diluir os custos fixos da sua produção. Produtos mais personalizados costumam ser mais caros por dois motivos. O primeiro é que, ao se destinarem a um grupo mais seleto de pessoas, os custos fixos da produção deverão ser diluídos neste número menor de pessoas. O segundo é o risco. Ao fazer um produto mais direcionado a determinado mercado, o sucesso do produto vai depender da sua forte aceitação neste grupo de pessoas, pois caso o público para o qual foi desenhado rejeite, será muito menor a chance deste produto atingir outro público por acaso. Trazendo isso para o nosso app, podemos tirar algumas conclusões. Uma é de que um app 100% personalizado seria inviavelmente caro. Talvez algumas pessoas até tentassem produzir este app, mas seus preços seriam impraticáveis, pois cada usuário teria que arcar sozinho com todo o seu custo de produção. O que nos leva a pensar que algumas pessoas tentariam abordagens mais genéricas, para tornar maiores as chances de emplacar seus apps. Mas o que seria genérico neste caso? Apesar de estarmos falando de opiniões bastante pessoais, ainda assim, rapidamente pensamos em uma série de itens que provavelmente estariam na maioria dos apps, por mais personalizados que estes fossem. Coisas que envolvem violência gratuita, por exemplo, estariam na grande maioria dos apps, se não em todos. Mas e se pensássemos no caminho inverso? Que tipo de item apareceria em alguns apps personalizados e em outros não? Palmatória em crianças? Comer carne de animais? Comer carne humana, talvez? Furar a fila? E fila de quê? A fila do supermercado? A fila da doação de órgãos? Podemos ver que haveria um grande trabalho envolvido no planejamento e execução de um app para grupos muito específicos. Mas também seria maior a recompensa no caso dos apps se adaptarem muito bem às necessidades das pessoas. Vamos voltar agora ao segundo problema ainda não abordado. Quem alimentará as informações necessárias no app? O que podemos ver nos aplicativos de sucesso atuais é o poder da descentralização. Uber, iFood e Airbnb têm uma grande característica em comum: a descentralização dos seus serviços. Seria impraticável gerenciar uma companhia de transporte com os números de carros, motoristas e usuários como os do Uber, de maneira centralizada. Da mesma maneira, um único restaurante não teria a capacidade de atender toda a demanda do iFood atualmente. E ainda,
Não haveria a possibilidade de uma única rede hoteleira ter a disponibilidade e distribuição de alocações para pessoas ao redor do mundo como o Airbnb tem hoje. O que nos leva a pensar, se há uma solução para reunir esta quantidade tão vultuosa de informações que contém o histórico de ações de cada pessoa, esta solução provavelmente seria distribuída. As empresas citadas colocam um incentivo na forma de lucro para que as pessoas contribuam fornecendo seus serviços nas plataformas. Será que esta abordagem faria sentido no nosso problema? Não sei a resposta para esta questão, mas pagar para que pessoas vigiem umas às outras para registrarem suas piores atitudes não parece algo promissor. Vamos refletir então. Por que a funcionalidade do nosso app poderia ser útil às pessoas? No primeiro momento, vem a simples autopreservação. A pessoa quer poder escolher, baseada em um histórico que ela considera relevante, se vai ou não se associar de alguma forma a determinada pessoa. Mas e se a ação execrável a que o app se refere tiver sido cometida contra o usuário? Não teria ele vontade de que o autor da ação tenha este ato incluído na sua lista de registros? Talvez para que outras pessoas possam evitar que isso aconteça com elas também. Ou apenas para prejudicar o malfeitor, colocando um número maior de pessoas contra este. O sentimento de revanche e a necessidade de sentir que a justiça está sendo feita a seu favor são motores poderosos para que as pessoas partam para ações. No nosso caso, uma comunicação ao app sobre a ação execrável praticada por alguém. Agora esta abordagem nos traz 3 situações com as quais os produtores do app devem lidar. A primeira seria definir se as ações comunicadas ao app são ou não relevantes aos usuários. Outra seria como lidar com a comunicação de ações falsas ao app. E uma terceira ainda seria que, se as pessoas apenas comunicam ao seu app o que elas vivenciam, por mais que muitas pessoas utilizem o app, na existência de apps diferentes, as bases de dados de cada um seriam incompletas. A primeira situação nos aproxima do problema da personalização. Se os usuários estão fortemente comunicando ações que antes não estavam no escopo do app, talvez seja o momento de adaptar o produto às novas necessidades. Mas, ao modificar o perfil do produto, parte do grupo consumidor poderia deixar de utilizá-lo, pois esse agora talvez não se adapte mais às suas necessidades pessoais. Neste ponto, podemos observar que diversos empreendedores diferentes poderão estar concorrendo no mesmo mercado. Cada um dispondo de um app que se adapte mais ou menos a um ou outro grupo. Já a segunda situação é um problema a ser resolvido pelo empreendedor. Isso pois as pessoas prezam seus contatos e não estão dispostos a abrir mão de associações vantajosas com indivíduos por ações que não existiram, mas foram registradas no aplicativo. Neste caso, os produtores do aplicativo empregariam esforços para garantir de alguma maneira que apenas informações válidas entrariam no app. Mas para isso um trabalho de investigação deveria ser feito. Investigações gerariam custos, que provavelmente seriam inclusos na mensalidade paga pelos usuários ao app. Neste ponto, tocamos em mais uma variável. Além das opiniões sobre ações consideradas inaceitáveis pelo público-alvo, os produtores do app deverão agora definir o nível ideal de consistência da informação que maximize o seu lucro com o app. Níveis mais altos de confiabilidade implicam um app mais caro, níveis mais baixos em um app mais barato. Com mais esta variável, há mais espaço no mercado para concorrentes. Isto pois o nível de confiabilidade vai depender do quanto o usuário estiver disposto a pagar para ter certeza da informação que recebe. Agora vamos nos colocar no lugar dos produtores do app. Imaginemos que diversas empresas produziram seus apps e que as pessoas os estão utilizando. É possível imaginar que alguns apps foram lançados e não deram certo, tendo sido rejeitados, enquanto outros prosperaram e ganharam o mercado. Neste cenário, é possível imaginar que empresas cujos apps eram direcionados a públicos muito parecidos possam ter se fundido. Com isso, ocorre a fusão das suas bases de dados, o que torna o app mais rico em informações. Este desdobramento nos endereça na terceira situação descrita anteriormente: como lidar com bases de dados incompletas. Não há sentido em unir bases de dados de apps voltados a públicos muito diferentes. Muitas informações relevantes de um não serão relevantes aos usuários do outro, e vice-versa. Mas como observamos, há uma gama de informação que sabemos ser do interesse para a grande maioria das pessoas. Seriam estas informações sobre ações consideradas nocivas pela grande maioria da população. Não seria vantajoso para empresas de público muito diferentes o compartilhamento desta parcela de suas bases de dados? Minha empresa, ao compartilhar esta parcela da base de dados, não estará contribuindo com o serviço de um concorrente real, já que a aplicação deste concorrente se destina a um público muito diferente da minha. E se em troca desta informação, a outra empresa me disponibilizar a mesma parcela de sua base de dados. Ambas lucraríamos por fornecer mais confiabilidade aos nossos usuários.
Desta maneira, é viável acreditar que as ações consideradas mais nefastas pela maioria da população teriam seus perpetradores expostos de maneira colaborativa entre os mais diversos apps. Agora, voltando ao posto de usuário do app. Sabemos que as mais diversas injustiças seriam comunicadas ao app, e que através dessas informações evitaríamos relações com um número cada vez maior de pessoas. Como relações e trocas voluntárias são a própria geração de valor na sociedade, podemos dizer que cortar um sem fim de relações pode ser danoso. Estamos esquecendo da possibilidade da pessoa ter reparado a injustiça feita e denunciada ao app. E aqui está mais um divisor de águas para a definição das características que otimizariam o nosso app. Provavelmente, sentar em cima desta decisão e definir que nenhuma ação comunicada ao app será retirada poderia acarretar em perda de público e, consequentemente, faturamento. Uma possibilidade poderia ser a retirada da informação se pedido pela pessoa que foi vítima direta do ato. Em alguns casos, a pessoa poderia condicionar a retirada da acusação mediante reparação. Mas surgiriam problemas, como coagir uma pessoa a retirar um registro por meio de ameaça, o que permitiria que criminosos se mantivessem incógnitos no app. Isso também diminuiria o seu público. Também haveria casos em que a vítima poderia pedir reparações muito além do justificável, e a pessoa seguiria sendo acusada mesmo estando disposto a dar uma reparação justa pelo ato cometido. Neste caso, voltamos ao ponto em que o app corta conexões de maneira insustentável. Outra possibilidade seria a do app utilizar terceiros, os quais confia serem idôneos e não terem interesses nas partes envolvidas nas acusações. Esses então deliberariam sobre quais circunstâncias os registros deveriam ser retirados do app. Aqui teremos a opinião de pessoas para guiar decisões que influenciariam diretamente na confiabilidade do usuário sobre o app. Se esses terceiros tomarem decisões ruins, tanto permitindo que pessoas execráveis tenham registros apagados, quanto mantendo o registro de pessoas justas, os usuários do app se sentirão mais ou menos inclinados a buscar um app melhor. Ao empresário, cabe observar atentamente as decisões desses terceiros, estando pronto a retirá-los da função pelos mínimos deslizes que possam interferir na imagem de confiança e idoneidade do app. E para aqueles que pensaram, então, se não houver reparação monetária, o indivíduo vai permanecer com seus registros para sempre no app? Isso não daria a ele nenhum incentivo para deixar de perpetrar as ações odiosas que levaram ao seu registro. Havendo a vontade real do indivíduo em ser aceito na sociedade, o que impediria que um prédio fosse construído com o intuito de ressocializar essa pessoa, e a qual poderia se submeter a este processo de ressocialização em troca de ter seus registros apagados do app? Vale lembrar que criminosos sexuais nos Estados Unidos chegam a pedir o aumento de pena para que seus nomes não fiquem registrados na lista pública de predadores sexuais. Agora imagine como seria uma sociedade onde os piores atos não reparados das pessoas aparecessem praticamente escritos na testa delas. Para quem chegou até aqui, parabéns! Vocês percorreram um dos possíveis caminhos para uma sociedade de leis privadas, a base da justiça anarcocapitalista. Parece complexo, e de fato é. Mas essa é a beleza do livre mercado. A capacidade de resolver da maneira mais eficiente os problemas mais complexos da sociedade. E se você acha que são muito grandes as possibilidades de isto apenas dar errado, lembre-se que no modelo de hoje a informação não é pública, só há uma empresa oferecendo serviço e ela é controlada por políticos. Obrigado pela audiência, se gostou do vídeo não deixe de curtir e compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!